Quando o sistema de alarme de uma usina nuclear falha, ele não silencia. Ele emite um ruído metálico constante, um lembrete físico de que algo dentro dos reatores saiu do controle. O cérebro humano possui um mecanismo quase idêntico. Existe uma frequência específica de estresse que, quando ultrapassada, desliga a parte do cérebro responsável pelo julgamento racional, deixando apenas o impulso bruto. O mais curioso não é a falha em si, mas como algumas pessoas conseguem permanecer no comando enquanto o sistema entra em colapso. Não se trata de uma calma inata ou de um treinamento especial, mas de uma compreensão prática sobre como a mente reagir a uma pressão constante que, sem aviso, pode levar ao desastre. O que acontece no exato momento em que a sua capacidade de decidir é sequestrada pelo medo ou pela urgência. Entender esse mecanismo é a única forma de evitar que, em momentos críticos, você se torne um espectador das suas próprias ações, agindo por reflexo em vez de intenção. Na neurologia e na psicologia comportamental, esse fenômeno é conhecido como sequestro da amígdala. É uma resposta evolutiva. Imagine uma situação de risco real, um incêndio em um edifício ou um erro grave no trabalho que pode custar anos de esforço. Quando o cérebro percebe uma ameaça imediata, ele prioriza a sobrevivência sobre a lógica. O sangue é redirecionado, a visão torna-se estreita e a cognição complexa é substituída pelo instinto de lutar, fugir ou congelar. O problema é que no mundo moderno, essa mesma resposta é disparada por notificações, prazos impossíveis ou conflitos interpessoais. O cérebro não diferencia a ameaça de um predador da ameaça de uma reputação profissional. O custo desse erro é silencioso, mas profundo. Você perde a clareza. Você toma decisões apressadas que criam mais problemas do que resolvem. A maioria das pessoas tenta combater esse impulso tentando se forçar a ter calma. Mas a calma, como uma vontade consciente, é um recurso escasso. Quando o seu sistema de estresse está em alta, o seu estoque de força de vontade já foi drenado. Tentar forçar o controle através da disciplina pura é como tentar apagar um incêndio usando um copo de água. O que diferencia quem mantém o domínio não é a quantidade de força mental que possuem, mas a capacidade de reconhecer o ponto de ruptura antes que ele ocorra. Existe um experimento clássico sobre o efeito da carga cognitiva que ilustra isso perfeitamente. Indivíduos sob pressão extrema, quando confrontados com uma tarefa simples, não falham por falta de inteligência. Eles falham porque a capacidade do cérebro de manter a atenção dividida entre o medo da falha e a tarefa em si atinge um teto. Se você ocupa sua mente com a preocupação sobre o resultado, você literalmente retira a energia necessária para executar a ação. O controle, portanto, não está no resultado, está no isolamento da tarefa. Quando a pressão aumenta, a tendência natural é olhar para o quadro geral, para todas as consequências negativas que podem ocorrer. É aí que o autodomínio é perdido. O mecanismo de defesa do cérebro interpreta essa visão ampla como um perigo generalizado, disparando o alarme de forma contínua. Para retomar o controle, é necessário realizar um exercício de redução de escala. Você deve ignorar, voluntariamente, tudo o que está fora do seu raio de alcance imediato. Se você pode controlar o próximo minuto, você não tem o direito de se preocupar com a próxima hora. Isso soa como um conselho simples, mas a execução exige uma vigilância constante. É um esforço ativo de ignorar o ruído. A resistência mental não é o ato de aguentar mais carga, é o ato de retirar as cargas desnecessárias que o seu próprio medo está colocando sobre os seus ombros.
Muitas pessoas perdem o domínio porque tentam carregar o peso do desastre futuro enquanto tentam realizar a tarefa presente. É uma sobrecarga que nenhum sistema mental consegue sustentar por muito tempo. O isolamento é o próximo componente crítico na perda de controle. Quando o indivíduo sente que a pressão é única, que ele é o único responsável ou o único que está sofrendo com aquele nível de estresse, a amígdala entra em um estado de hipervigilância. A solidão psicológica acelera o erro. Registros de situações de alta performance, como operações de resgate ou cirurgias de emergência, mostram que o controle é mantido através de uma comunicação técnica e fria. Eles não discutem o sentimento de urgência. Eles descrevem o processo, passo a passo. A linguagem técnica serve como uma âncora que impede a mente de derivar para o desespero emocional. Se você não tem alguém com quem trocar essa comunicação, o diálogo interno deve ser idêntico, narrativo, técnico e focado estritamente na mecânica da ação. O que acontece quando, apesar de todas as estratégias, o controle ainda assim escapa? Muitos tratam a perda de controle como um fracasso moral. Eles se culpam pela raiva, pelo impulso ou pelo cansaço. Esse julgamento é o que torna o retorno ao equilíbrio quase impossível. Ao se culparem, eles adicionam uma segunda camada de estresse sobre a primeira. O autodomínio não requer que você seja infalível. Requer que você seja capaz de reconhecer a falha instantaneamente e interromper o ciclo de reação. O controle mental é, na verdade, uma habilidade de recuperação. É a capacidade de voltar ao estado de consciência funcional antes que a cascata de erros se torne irreversível. Considere o momento de uma tentação, seja ela a vontade de desistir de um projeto complexo ou de reagir agressivamente a uma crítica. O impulso surge como um gatilho automático. A maioria das pessoas acredita que o autodomínio significa eliminar o impulso. Isso é biologicamente impossível. O impulso é apenas o sinal de que seu cérebro registrou uma oportunidade ou um risco. A batalha não é entre o impulso e a vontade. A batalha é entre o tempo que o impulso leva para tomar uma decisão e o tempo que você leva para intervir com a razão. O autodomínio é esse milissegundo de diferença. É o intervalo que você cria entre o estímulo e a sua reação. Quanto maior esse intervalo, maior o seu poder de escolha. Se o intervalo é zero, você é um autômato reagindo a estímulos ambientais. Se você expande o intervalo, você se torna o arquiteto da sua própria conduta. Mas como expandir esse intervalo quando o corpo está sob estresse? A resposta está na fisiologia. A respiração lenta e controlada não é um conceito espiritual ou uma técnica de meditação mística. É um mecanismo biológico de sinalização para o nervo vago que envia uma mensagem direta ao tronco cerebral para reduzir a produção de cortisol. Você não controla a mente com a mente. Você controla a mente através do corpo. Quando o batimento cardíaco sobe, a sua capacidade de abstração cai. Reduzir a frequência cardíaca é a forma mais rápida de forçar o cérebro a retomar a função executiva. Muitos ignoram esse detalhe por acharem banal. Procuram soluções complexas, filosofias profundas ou segredos de produtividade. Mas em um momento de crise real, o que salva o indivíduo não é uma teoria, é a capacidade de realizar ações físicas que devolvam a homeostase ao sistema. É o ato de beber um copo de água para quebrar o ciclo de tensão, de se levantar e mudar a posição do corpo, de descrever em voz alta o problema, reduzindo-o ao seu tamanho real segundo os ajustes técnicos. Ao longo dessa investigação sobre como a mente reage sob pressão, percebemos um padrão recorrente. O erro não acontece porque somos fracos,
mas porque subestimamos a necessidade de gerenciar o nosso próprio sistema de alarme. Tratamos o cérebro como uma máquina que deve estar sempre em alta performance, quando, na verdade, ele é um órgão que opera por ciclos de energia. A perda de controle é apenas o resultado de uma falha de manutenção nesses ciclos. A verdadeira virada de chave, o momento em que o jogo muda, é quando você para de lutar contra os seus estados mentais e passa a gerenciá-los como um operador de sistema. Você para de se perguntar por que está sentindo medo ou por que a raiva surgiu. Esses sentimentos são apenas dados. A pergunta correta passa a ser: qual é o custo de agir sob a influência deste dado e o que eu preciso fazer, fisicamente, para reduzir a pressão e recuperar a minha capacidade de decisão? O poder mental, portanto, não é uma armadura impenetrável. É a fluidez de quem entende que o estresse é inevitável, mas que a sua reação a ele é uma escolha técnica que pode ser treinada. Você não se torna alguém que nunca perde o controle. Você se torna alguém que conhece o som do próprio alarme interno e sabe exatamente como silenciá-lo antes que ele se torne um estrondo insuportável. É a diferença entre ser governado pelas circunstâncias e ser o operador da sua própria experiência. A pergunta que resta não é o quanto você pode aguentar, mas o quanto você é capaz de intervir no seu próprio processo de pensamento para aqui, no meio do caos, você ainda seja quem toma as decisões. E no fim das contas, a liberdade real é exatamente isso: não ser refém dos seus próprios impulsos quando o ambiente tenta te empurrar para o erro.